Bom, iniciando mais um podcast aqui no primeiro congresso sobre esse onco. O tema desse podcast é de doença das vias biliares, né? Uma doença, formação expansiva de vias biliares. Então, comigo aqui, eu sou o Thiago Nunes, radiologista intervencionista, estou com a doutora Maria Júlia, oncologista, doutor Ivan Reis, hepatologista, doutor Marcos Magário, oncologista. Esse caso que a gente vai apresentar é de um homem de 65 anos, com uma icterícia flutuante e marcadores tumorais normais. O que a gente vê nessa ressonância é uma falha de enchimento dentro da via biliar, na região da confluência das vias biliares. Bom, diante de um achado como esse, queria perguntar ao Dr. Ivan, assim como hepatologista e com uma experiência em colangioscopia, né, e que seria o próximo passo, uma abordagem de um paciente como esse? Tiago, se você me permite, antes de começar a discutir o caso, eu queria falar 2 minutinhos sobre esta fusão que nós estamos vendo agora entre a hepatologia, endoscopia e a radiologia intervencionista. A gente vê um futuro muito promissor. Por quê? Porque, primeiro, a gente consegue fazer diagnósticos que antes dificilmente ou nem sempre a gente conseguia fazer, a depender principalmente da localização da lesão. Agora, nós minimamente conseguimos adentrar onde nem a endoscopia, através da colangiografia retrógrada endoscópica, muitas vezes conseguia entrar, né? E a gente se refere ali justamente a um caso desses, que é uma lesão mais proximal. Tudo bem, a colangioendoscópica poderia também, mas eu acredito que aqui, neste caso, a gente tem que fazer uma colangioscopia para avaliar, primeiro, a extensão da lesão, segundo, avaliar a natureza. Será que é mesmo o aspecto, de um aspecto de neoplasia ou pode eventualmente ser um processo inflamatório atípico? E terceiro, que é mais importante do ponto de vista endoscópico, é a realização da biópsia. Nós temos agora uma pinça especial, fininha, que a gente consegue introduzir através do canal do aparelho de endoscopia que nós utilizamos, e nós conseguimos fazer obter vários fragmentos, e esses fragmentos vão nos dar o diagnóstico. Então, mesmo com um marcador de neoplasia, nesse caso de um provável colangiocarcinoma negativo, a gente sabe que só a biópsia pode dizer muitas vezes, né? Então, eu acho que aqui é importante. Lembra uma neoplasia maligna e a biópsia vai mostrar isso aí. Inclusive, pode ser feita até uma citologia oncótica também, mas a biópsia eu acho que poderá fechar o diagnóstico, né? Perfeito, o raciocínio perfeito, Dr. Ivan. No caso desse paciente, algumas imagens adicionais só para reforçar uma sombra, né, uma falha de enchimento dentro do canal da bile. Isso é muito importante, esse aspecto endoscópico, porque pode ser um cálculo, pode ser um sludge, né, que é uma bile espessa, e pode muito bem ser uma neoplasia. Então, nesse caso, temos aqui imagens endoscópicas, colangioscópicas. Se o senhor puder nos ajudar. Isso. Então, nós temos a visão já dentro do canal biliar, né? Ali nós temos o fio guia, que foi previamente colocado pelo radiologista intervencionista, e é isso que a gente chama de... Ele abre a porta para o endoscopista, no caso. Ele abre a porta para a gente poder entrar com segurança dentro do fígado, dentro dos canais biliares, né? Ali, nessa região, é um aspecto de uma via biliar normal, né? Logo já à frente, a gente se depara com uma lesão estenosante. Vocês podem ver que tem um pouco de friabilidade, tem até um pouco de sludge ali, provavelmente esse paciente estava até querendo formar cálculo. É uma lesão em crescimento, uma lesão que está crescendo para dentro da via biliar e com certeza está obstruindo, né? Então, tudo lembra o aspecto morfológico de uma
neoplasia maligna das vias biliares. Então, a biópsia será direcionada exatamente para essas alterações mais predominantes. Perfeito, perfeito. Excelente. Nesse caso em específico, foi feita uma biópsia conforme todas essas orientações. Como no momento da biópsia se tratava ainda de uma lesão indeterminada, foi passado um dreno, uma prótese plástica, né, nada metálico, após alguns dias, o resultado final confirmou-se tratar-se de uma neoplasia maligna de vias biliares, mais propriamente dito, um adenocarcinoma, ou também chamado de um tumor de Klatsky, pegando essa região da confluência. Do ponto de vista de imagem, né, de estadiamento, esse paciente, a princípio, ele era um candidato não cirúrgico, um paciente que não iria para uma cirurgia, visto o envolvimento, não só biliar, né? Então, esse paciente, ao seu ver, qual que seria seria encaminhado, como seria a abordagem oncológica a partir de agora? Como o paciente, como a gente não, esse é um paciente que não poderia ter um tratamento definitivo, que seria o cirúrgico, a única coisa que resta é fazer a avaliação com o oncologista, né, com o oncologista clínico, né. O paciente está drenado, a gente tirou do quadro, digamos assim, da obstrução, vai permitir que essa bile saia, que o paciente melhore clinicamente, e melhorando clinicamente, então, é o momento em que o colega oncologista entra e faz a sua avaliação e determina o que deve ser feito no paciente. Perfeito, excelente. E nesse momento nós temos 2 oncologistas de peso aqui para poder nos ajudar, ou melhor, ajudar o nosso paciente nessa abordagem de agora em diante. Então, Dr. Marcos, quiser comentar um pouquinho, qual que seriam os próximos passos? Então, esse caso, geralmente, se seguiu a vida real mesmo, né? Um paciente que chegou para a gente, diria que até chegou com uma bonificação, porque geralmente esse paciente chega mais complicado para a gente, né? Caso mais avançado, às vezes com quadro infeccioso associado, perda ponderal, algo que me parece, na apresentação do caso, parece que o paciente estava bem, né? Feita a drenagem da via biliar, então, a partir de agora, o oncologista confirmar se esse adenocarcinoma realmente é de via biliar, né? Então, a imunistoquímica aí, no caso, seria essencial para a gente. E, Tiago, a partir daí, retomando essa conversa da multidisciplinaridade, né? A gente definir se não é um candidato a tratamento cirúrgico, então o que nós faremos a partir de agora, né? Para isso, né, os exames de estadiamento parece que já haviam sido feitos, né? Tomografia de tórax, exames da via biliar, do abdômen, né? Os marcadores parecem que eram normais. Então, um paciente, a partir da avaliação clínica, se o paciente é candidato a tratamento sistêmico, né? Basicamente isso. Mudou-se o padrão de tratamento hoje, né? Antigamente era só a quimioterapia, hoje nós temos a imunoterapia, né? O que mudou bastante nossa conduta. Perfeito, perfeito. Doutora Maria Júlia, quiser fazer uma complementação, inclusive com a droga de escolha, o tratamento sistêmico, também se tem algum tipo de, não digo complicações, mas os efeitos adversos do tratamento, alguma recomendação para esse paciente? Então, o esquema padrão de quimioterapia que a gente tinha até então, né, antes do advento da imunoterapia, é a cisplatina com gemcitabina, e para poder fazer essas medicações, a gente precisa que o paciente tenha níveis de bilirrubina, né, baixos, então é importante ele já ter sido avaliado para essa drenagem aí. E aí, hoje em dia, a gente associa a imunoterapia, seja com durvalumab ou com pembrolizumab, né, esse esquema padrão de gemcitabina com cisplatina. Antes da gente poder, né, acrescentar a imunoterapia, a gente precisa fazer alguns exames para descartar critérios de exclusão para esses protocolos, né? Por exemplo, doenças autoimunes, né? Então, lembrar de fatores de risco, inclusive para colangiocarcinoma, que compartilha aí até com hepatocarcinoma. E lembrar que a gente tem aí também, né, a partir de segunda linha, que temos que pesquisar alguma alteração, algum biomarcador, alguma
mutação genética que indique benefício com terapias-alvo, né? Então, mutação em FGFR, DH1, a gente tem visto aí, né, o uso de medicações-alvo para essas alterações, com excelentes taxas de resposta. Então, isso pensando em terapias futuras para esse paciente que a gente sabe que evolui mal, né? Perfeito, excelente. Queria aproveitar também um pouquinho do Dr. Ivan, que a gente tem visto no dia a dia, até dos procedimentos colangioscópicos, são aquelas áreas de estenose indeterminada, se existe algum cuidado com esses pacientes em casos de biópsias não neoplásicas, algo inflamatório ou uma fibrose inespecífica do ponto de vista de função hepática e evolução. A gente sabe que isso pode no futuro ser uma predisposição a um tumor como esse, como um adenocarcinoma. Uma coisa que a gente fica muito preocupado, o hepatologista, quando ele vê um paciente que está obstruído, essa obstrução não é diagnosticada adequadamente ou não é tratada adequadamente. Porque se tem uma coisa que lesa o fígado rapidamente, é a bile. O paciente com colestase, a gente já viu o paciente com 1 ano de obstrução biliar e não sendo completa, ficar com cirrose biliar secundária. Outra coisa, nós temos que avaliar se essa lesão é péptica mesmo, ou seja, tem que fazer um acompanhamento. Se é uma lesão decorrente de uma colangite esclerosante primária, tá? Ou se é por causa de cálculos que esse paciente teve, né? Então, tudo isso pode provocar lesões estenosantes, tá? Mas o mais importante é evitar que um paciente com estenose ou subestenose da via biliar chegue a um quadro de cirrose biliar e com as complicações decorrentes dela. Perfeito. Em relação à pesquisa genética, caso um paciente tenha um câncer como esse, para os familiares, para os filhos, existe alguma recomendação para os familiares desses pacientes, do ponto de vista genético, oncológico, alguma coisa desse sentido? Olha, não é um câncer que a gente vê frequentemente. Eu, pelo menos na minha prática, assim, a gente estava conversando aqui no congresso, quantos colangiocarcinomas nós vimos, assim, no decorrer, nós estamos na metade do ano, né? Eu vi 2 casos, uma clínica grande, expressiva no Mato Grosso do Sul. O aconselhamento genético, a princípio, eu tenho a tendência a encaminhar sempre para oncogeneticistas. Nós temos esse profissional no estado, né? Que são muito bons, inclusive. Acho válido. Retomando um raciocínio aqui na parte da genética, o painel genético para o paciente, né? A Maju comentou, essa comunicação entre o hepatologista, o radiointervencionista e o oncologista é fundamental, né? Porque esse é um paciente que a janela de oportunidade está aí, a gente coletar o material, porque complementando isso que a Maju falou, essas 7 pesquisas que a gente faz, que tem terapias guiadas, hoje pensando em segunda, terceira linha, talvez, é fundamental. Lá na frente fica um pouco complicado, né? Após quimioterapia, perda de performance, né? A gente não tem esse tempo, né? Então, isso seria o mais importante na parte da genética, na minha opinião. Perfeito. Queria ver também com a doutora Maria Júlia se esse tipo de tratamento, seja qualquer que seja o tratamento sistêmico, se existe alguma preocupação com a função hepática também desse paciente, no caso de imunoterapia para esse tipo de doença, se existe alguma preocupação, alguma recomendação? A gente sabe que existe sim um risco aumentado de desenvolver com a imunoterapia alguma hepatite imunomediada, mas nesse estudo especificamente com o durvalumab, foram relatadas baixas taxas, né, de hepatite imunomediada e foram manejáveis. Então, isso não foi um problema, né, nesses estudos aí com imunoterapia, mas é um risco, sim. Não, perfeito. Em relação à parte da radiologia intervencionista no que tange as drenagens biliares de paciente não cirúrgico, pelo menos o que a gente tem visto na prática, esses pacientes com drenos, que acaba sendo um incômodo para ele, para a qualidade de vida, a gente tem feito isso também
com a equipe de endoscopia é a passagem das próteses plásticas, que são facilmente removíveis por endoscopia, dá uma qualidade de vida boa para o paciente até que o diagnóstico final seja feito. Eu acho que com isso também consegue-se aí um clearance bom de bilirrubina para que ele inicie logo o tratamento. Então a gente tem feito isso bastante, inclusive de forma pioneira. Acredito que melhora muito, né, a qualidade de vida dele, e no futuro, caso confirme uma malignidade e esse paciente realmente seja um candidato não cirúrgico, o próprio endoscopista troca essa prótese plástica por uma prótese definitiva, uma prótese metálica. É o que a gente tem visto isso e tem feito isso no dia a dia. Queria ver se vocês têm mais algum comentário, alguma coisa pontual, quisesse falar mais alguma coisa a respeito. Em relação ao tratamento, voltando, né? Muitas vezes esse paciente acaba tendo, parece que o caso em questão ele tinha uma icterícia flutuante, né? Então, esse paciente não chega para um oncologista, né? É raridade. Então, esse entendimento, né? Eu acho que lá em Campo Grande a gente está bem calçado, vamos dizer assim, porque já tem uma linha boa entre oncologista, radiointervenção, cirurgiões, hepato, é fundamental, tá? Então, o congresso veio para firmar o que a gente tem feito no nosso estado lá. Eu tive dois casos esse ano, como eu disse, que vieram do radiointervencionista, vieram de vocês, e vieram nesse contexto, já fazendo clearance de bilirrubina, enquanto isso a gente correndo contra o tempo para acabar de estadiar o paciente, fazer o clearance de bilirrubina e já pedir o tratamento. Acho que chega no time da operadora de saúde, enfim, de todo o processo burocrático, né? Turivan, quer dizer mais alguma complementação? Quando a gente se referiu a doenças de base, tipo colangite esclerosante primária, eu acho que a colangioscopia talvez venha a ser um método de prevenção do colangiocarcinoma, porque a gente sabe que a colangite esclerosante primária, que é uma doença inflamatória, no princípio benigna, das vias biliares do fígado, ela predispõe para o colangiocarcinoma, né? E às vezes esses colangiocarcinomas começam lá dentro do fígado, devagarinho. Às vezes a gente tem uma estenose dominante lá que dificilmente a gente conseguiria chegar. Então, talvez nesses casos, a colangioscopia sirva como, naquele paciente de maior risco, um paciente que deva fazer, por exemplo, o primeiro sinal de piora da doença, mesmo que eventualmente ainda não tenha uma grande dilatação, uma grande lesão ali, né? Outra coisa são, como você falou de cedo na tua aula, das lesões polipoides. O colangiocarcinoma costuma começar no pólipo adenomatoso. É mais ou menos como se fosse o CA de cólon, que começa com adenoma. Eu já tive a oportunidade de ver paciente com uma lesão polipoide pequenininha, lá quase na papila, no final do colédoco. Então, veja bem, você diagnosticar um colangiocarcinoma antes que ele vire colangiocarcinoma, na hora que ele está se formando, digamos assim, é uma coisa boa, né? Então, a colangioscopia poderá ajudar, seja ela peroral, percutânea, mas com certeza ela vai ajudar muito a definir alguns casos, que nem essa. Às vezes você vê uma lesão, nem sempre vê, você vai fazer, sei lá, o paciente tem um cálculo, você obstruindo o colédoco, você vai fazer um exame de colangioscopia e você detecta, além do cálculo, que é uma lesão benigna, que você vai tratar e acabou o problema por aí, uma pequena lesão polipoide ali. Então, é a hora de a gente tirar essa lesão, mandar para biópsia e, às vezes, nós estamos evitando que esse paciente venha virar um neoplásico lá na frente. Assim, né? como os A casos gente nunca quer isso, né? Exatamente. Bom, acho que estamos aqui finalizando esse podcast. Agradecer a multidisciplinaridade, que esse é o conceito do congresso. Agradecer a doutora Maria Júlia, doutor Ivan, doutor Marcos, toda a equipe responsável